não veio. Ele falaria sobre política econômica e emprego no Brasil, tema que já apareceu aqui na primeira sessão, né? E voltou outras vezes nas falas e nas respostas, mas não teremos essa sessão. Com isso, eu acho que eu posso dar um pouco mais de tempo, né? Ao invés de 20 minutos, até 30 minutos para vocês. Os trabalhos vão ser comentados pelo Wallace Moreira. Eu queria, então, dar as boas-vindas a vocês três, agradecer muito a presença de vocês, e queria, antes de passar a palavra, agradecer, eu devia ter feito isso no começo, agradecer ao Dari e ao pessoal do CESIT que armaram esse seminário, Dari e Marilane, que está aí, né? Armaram esse seminário, e também o Marcelo Manzano, e com tanta gente boa, né? Tanta gente de alto nível, especialistas de alto nível sobre o tema específico do trabalho, e nesse caso na interface entre trabalho e economia, trabalho e desenvolvimento, trabalho e ecologia, etc. Enfim, muito obrigado a vocês por me convidar para participar desse evento. Passo a palavra, então, para o nosso Célio, pode ser? Você está em primeiro na lista aí. Boa tarde a todas as pessoas. Agradecer aí o convite da organização, cumprimentar também meus colegas, né, o Wallace, o Marco e o Adalberto pela moderação. Enfim, dizer aqui que, embora o título aí seja sobre uma discussão macro, né, eu vou fazer uma discussão focada no emprego industrial brasileiro, digamos assim, né? Algumas breves reflexões, olhando um pouquinho alguns aspectos que marcam, digamos assim, os últimos quase 25 anos, tá? De evolução da indústria, do chamado processo aí de desindustrialização, que, como eu vou destacar, é um dos aspectos centrais do debate sobre a economia industrial, mas também mostrar como, quando a gente olha a partir de uma perspectiva mais da geração do emprego, os indicadores mostram um cenário um pouco diferente, tá? Também trazer aqui uma discussão que faz parte um pouco da perspectiva para frente, tá? Que tem a ver um pouco com a ideia de que o emprego no Brasil e a indústria brasileira ela está muito sujeita a um conjunto de transformações na economia internacional, em especial, né, nesse período aí chamado de globalização neoliberal, que está dando sinais, vem dando sinais de esgotamento, e isso pode abrir novas perspectivas para a indústria brasileira, tá? Esse é um dos aspectos que eu vou destacar aqui, e quem sabe, né, através de um processo de mudança estrutural virtuoso, garantir também que esse desenvolvimento possa ser articulado com geração de empregos, sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental, tá? Bom, então essa aqui é a estrutura da minha apresentação. Vou falar rapidamente aí do processo de desindustrialização, enfim, destacar alguns aspectos internos e alguns aspectos internacionais, mas vou focar talvez mais no aspecto internacional, tá? Focar um pouco também em alguns indicadores, números sobre o emprego industrial e como, quando a gente olha o indicador de desindustrialização pela participação do emprego no total do emprego da economia, o indicador é menos desfavorável do que quando pelo valor adicionado, tá? E finalmente chegar aí em algumas perspectivas, mostrar aí algumas mudanças, né, depois da reforma do Temer, tá? Na indústria, sempre olhando para a indústria, tá? E fechar com algumas perspectivas, né? Deixa eu só ligar aqui o cronômetro para não passar muito do tempo. Bom, aí então alguns indicadores que são bastante conhecidos, sabe, né, de desindustrialização, os mais utilizados. Em geral, se utiliza a participação da indústria de manufatura no PIB como indicador principal, né? E aí claramente dá para ver como, desde os anos 90, né, a indústria vem perdendo participação, tá? Também, quando a gente olha aí a participação das exportações, a manufatura também perde espaço, né, a chamada reprimarização da pauta, a participação dos setores de média e alta intensidade nas exportações ou no PIB, enfim. E também quando a gente olha o quanto
o valor adicionado da indústria manufatureira brasileira representa, seja no total mundial, seja nos países emergentes, mesmo tirando a China, né, a gente vai percebendo aí que o Brasil vai perdendo espaço. Tá? Isso é bastante conhecido, não é? Isso tem a ver com, enfim, um conjunto de dificuldades que vem se acumulando desde os anos 80, né? Passa pela abertura dos 90, quando se imaginava ali que, né, um ambiente mais aberto, de mais competição, poderia levar, na verdade, as empresas a se tornarem mais modernas e, com isso, né, no segundo momento, retomar a competitividade e a participação da indústria no PIB. Né? Mas também tem um aspecto que talvez seja esse que eu vá destacar, né? Que tem dois fatores que são chaves para a gente olhar um pouquinho esse desempenho industrial, que eu acho que vale a pena trazer aqui. Primeiro é o cenário de competição acirradíssima que acontece no cenário da manufatura, depois que a gente tem o surgimento das chamadas cadeias globais de valores e, basicamente, o surgimento da China como grande potência manufatureira industrial. Tá? Esse é um fator chave que vai dificultar enormemente a sobrevivência da nossa indústria manufatureira. Tá? Nesse contexto, obviamente, né, uma globalização generalizada, não foi só no Brasil, né? A ideia de cadeias globais onde eu tenho uma incorporação muito forte aí de países asiáticos se tornando centros manufatureiros industriais. Tá? Isso vem desde os anos 90, certo? Se acelera ao longo dos anos 2000. Tá? No entanto, se a gente observar, não pelo valor adicionado, mas pela produção física, e depois eu vou mostrar pelo emprego, as mesmas informações, tá? Talvez tenha mais linha aí do que seja possível acompanhar. Tá? Mas o que eu gostaria de destacar aí, tá, é a linha que mostra o consumo doméstico, tá, que acompanha muito perto o PIB, tá, e a produção industrial. Certo? A produção industrial, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que não dá. Não. A produção industrial é essa linha aqui, tá? E aqui está o consumo doméstico, essa linha pontilhada. Não, no Brasil. Tá? Brasil. Tá? Se vocês observarem o período aqui, ó, governo Lula, início do governo Lula, até a crise, tá certo? A produção industrial brasileira, apesar dos indicadores de desindustrialização estar mostrando, né, uma dificuldade, ela acompanhou o consumo doméstico, tá? E o PIB, tá certo? Você não tem um descolamento tão forte do PIB industrial, do PIB geral da indústria, a despeito, tá? A despeito do forte crescimento das importações aqui, ó, essa linha vermelha aqui, explode aqui, tá certo? Já desde o período ali de 2000, né, de um certo início de uma certa recuperação industrial. Tá? Mas apesar desse aumento das importações, refletindo já esse ambiente, digamos assim, de competição muito acirrada da China, tá? Esse ambiente de mercado doméstico, com uma redução de vulnerabilidade externa, combinado com políticas de transferência de renda, aumento do salário mínimo, fez com que o mercado doméstico puxasse a indústria. E a indústria acompanhou. Né? A indústria acompanhou. Mesmo tendo algum vazamento para o cenário internacional. Tá? Depois eu vou voltar aqui, mas qual é um dos fatores chaves para a gente entender essa ideia da competição internacional? Tá? Isso aqui é, digamos assim, a queda do preço, isso é mundial, tá? Isso aqui é o mundo. Tá? É a queda do preço relativo da manufatura em relação aos preços gerais. Certo? Ou seja, a emergência da China, combinada com com esse deslocamento de uma quantidade enorme de trabalhadores, né, do campo para a cidade, e combinado com o deslocamento também de trabalhadores dos Estados Unidos para a China, causou esse efeito de queda dos preços relativos da indústria. Tá? Muito forte. Certo? Se a gente combinar com o câmbio, enfim, com toda a agressividade da China no mercado internacional, enfim, isso é uma parte da explicação para a dificuldade nossa de você capturar todos os efeitos da demanda interna, tá, com produção industrial. Tá? Por que até 2008, vocês podem ver aqui, ó, que esse movimento ele começa nos anos 90 e continua, certo? Continua. Mas por que até 2008, 2009, né, isso não provocou, digamos assim, um deslocamento tão forte na produção industrial brasileira? Depois vocês vão ver também que pelo emprego também é o mesmo resultado. A gente gerou muito emprego industrial. Né? Porque, basicamente, o cenário da economia mundial de 2003 até 2011, né, até a crise, depois da crise tem uma recuperação rápida, até a crise europeia. Né?
era um cenário de crescimento sincronizado da economia mundial. Tá? Recuperação americana, que se estende para a Europa, tá certo? Combinado com o crescimento da China e que rebate nos países periféricos. Ou seja, o crescimento sincronizado da economia mundial atenuou esse efeito da competição chinesa. Tá? Atenuou o efeito da competição chinesa. Isso foi o oposto do que acontece logo depois da crise. Tá? O oposto do que acontece depois da crise. O que eu estou dizendo é que esse efeito aqui, ó, né, de competição das empresas chinesas, que provoca a queda de preço, seja nos países periféricos, seja nos países desenvolvidos, ele já estava presente, mas foi atenuado por esse movimento, né, de crescimento sincronizado da economia mundial, e se torna o contrário depois que a economia entra na crise. Tá? Que é, aí vou voltar, né, o que acontece aqui. Tá? Vocês podem perceber que a partir daqui, a partir de 2011, tem uma queda, uma recuperação, né, onde tem uma tendência parecida, e a partir daqui de 2011, a produção industrial fica estagnada, né, passa pela recessão, certo? Passa pela Covid e começa a recuperar aqui, né, 2022, 2023. Tá? Sendo que o consumo descola, certo? O consumo descola, certo? Então, é um pouco esse cenário que é o cenário que vai acentuar toda a crise da indústria brasileira. Tá? Agora, que tem a ver com esse fator também, tá, gente? Isso aí é o emprego industrial, tá, nos Estados Unidos e na China. Tá? Em milhões de pessoas ocupadas, sendo que no lado esquerdo está a escala chinesa, tá? O vermelho, né? Não sei se dá para ver aí, certo? Você sai aí de 40 milhões de pessoas ocupadas na indústria para 80 milhões. Tá? E do outro lado, os Estados Unidos, certo? Uma coisa aí próxima de 17 milhões, né? E cai ali, né, para perto de 10, certo? Isso é resultado da formação dessas cadeias que eu fiz referência, onde a China entra como uma grande produtora, né, de produtos manufaturados, tá certo? E os Estados Unidos foi deslocando mão de obra para fora. Tá? Essa combinação provocou esse efeito, digamos assim, de uma dificuldade enorme para outros países competirem na etapa de manufatura. Tá? Bom, opa, faltou o título aqui, gente. Aqui o grau de desindustrialização ou de industrialização medido pelo emprego. Tá? Se eu fizesse um gráfico como esse, pelo valor adicionado, tá certo? Seria uma tendência de queda contínua. Tá? Mas quando eu olho pelo emprego, isso significa dizer participação do emprego industrial no total do emprego, pelas contas nacionais, nesse caso, tá certo? De 2000 a 2011, 2012, até 2013, tá? Que é esse período aí onde você tem a continuidade de um certo crescimento, tá, da demanda interna. Tá? Depois de 2014, degringola tudo, certo? Mas você não teve desindustrialização medido pelo emprego. Ou seja, aquele crescimento industrial conseguiu gerar, tá, algum grau de emprego industrial num ritmo maior do que o do total da economia. Tá? O que é surpreendente, né? Se a gente considerar isso, tem um lado negativo, que eu vou explicar daqui a pouco, certo? Mas isso mostra que a indústria tem uma certa capacidade de gerar emprego. Tá? Em termos absolutos, aqui são os dados da PIA. Ixi, sumiram todos os títulos aí, gente. Por algum motivo. Tá? Aqui são os dados da PIA, e aí número de pessoas ocupadas em milhões de pessoas. Tá? Também dá para ver o mesmo processo. A indústria sai ali de alguma coisa em torno de 5 milhões e meio de pessoas empregadas, tá? E vai chegar ali quase perto de 9. Tá? Não é pouca coisa. Certo? Isso mostra, de uma certa maneira, que, por mais que tenha tido esse debate, né, da desindustrialização e da dificuldade, quando você tem crescimento do mercado interno, né, crescimento da renda, crescimento da demanda, num cenário internacional que tinha esse fator atenuante, tá? Crescimento sincronizado. Já tinha competição, mas o crescimento sincronizado atenuava essa competição. Tá? Outro fator atenuante, o crescimento da renda dos nossos parceiros comerciais, causado pela China, assim como, né, o nosso próprio crescimento de preço de commodities, fazia com que uma parte do crescimento da renda argentina fosse aproveitada pela produção industrial brasileira. Tá? Uma parte do crescimento das commodities chilenas fosse aproveitado pelas nossas exportações. Tá? Até 2008, 2009. Tá? Esse efeito atenuador passou a não existir depois. Tá? Bom, aí vem
toda a ideia aí da crise, né, 2014 vem a crise, tá certo? Uma recessão fortíssima em 2015 e 2016, tá? E aí em 2019, enfim, né, depois da Covid, né, 2020 tem a Covid, né, e tem uma certa recuperação, mas ainda assim, 8 milhões de empregos, né? Quer dizer, empregos que, como vocês sabem, né, tem um grau maior de formalidade, um salário médio maior do que na média, enfim. Então, isso mostra o quê? Primeiro, a ideia de que você tem uma certa capacidade de gerar emprego industrial. Tá? Segundo, aqui é um pouco o ajuste que aqui os que não são muito especializados em analisar os dados da PIA, né, da pesquisa industrial anual, pode ter um pouco de dificuldade. Tá? O que está embaixo, né, a primeira linha embaixo, é a participação do custo de insumos e matéria-prima da indústria, tá, em relação ao valor bruto da produção industrial. Tá? Então aqui já começa a mostrar o quê? Um certo aumento desse custo, que vem em grande medida, né, do peso de alguns insumos importados, tá certo? Que com a desvalorização cambial começa a pesar. Tá? Se a gente pegar todo o custo de operações industriais, ele acompanha isso aqui. Tá? Isso aqui é custo de insumo. Tá? Como eu tenho, pelo processo de abertura, enfim, de desadensamento das cadeias, um aumento dos insumos importados, isso começou a sentir o efeito da desvalorização cambial, tá? E da flutuação cambial. Tá? Obviamente, quando eu tenho esse aumento, isso começa a comprometer o quê? O chamado excedente operacional, uma proxy aí do lucro bruto. Tá? E você tinha, aqui é o peso dos salários, né, do custo total de mão de obra, tá? Que se juntava com esse aumento de custo, certo? E estava pressionando um pouco as margens da indústria. Tá? A reação da indústria ali no governo Temer, frente ao cenário de recessão, foi passar, né, quer dizer, a reforma. Tá? Quer dizer, não é só por isso, certo? Mas o efeito da reforma teve isso aqui, ó, esse efeito aqui. Ó, tá? Isso aqui é a redução do peso do custo da mão de obra no total do valor bruto da produção. Tá? Dizendo de uma outra maneira, isso aqui é o chamado excedente operacional bruto em relação ao valor bruto da produção, ou seja, quanto eu tenho de uma massa de lucro bruta, tá, comparado com o valor total criado pela indústria. Tá? Então isso permitiu, de uma certa maneira, uma recuperação antes, tá, dessa recuperação mais recente, certo? Antes dessa recuperação mais recente aqui. Então, isso para dizer o seguinte, tá, que a recuperação recente da indústria, das margens, tá certo? E uma parte dessa recuperação de atividade, ela já vinha de antes, certo? A indústria já vinha recuperando uma certa margem anterior. Tá? Quando vem, né, o governo Lula, tá, e articula isso, né, com a ideia de uma política industrial, isso favorece, obviamente, tá certo? Mas sobre uma estrutura que, dado, digamos assim, a pressão e de ter empurrado o custo para o salário, tá certo? Tinha recuperado já uma parte das margens. Tá? Bom, por que é possível, na verdade, combinar essas coisas e por que só recuperando um pouco do fio da argumentação. Tá? A ideia é de que a indústria, portanto, ela consegue gerar muito emprego, tá? Quando você tem condições favoráveis, digamos assim, de crescimento da demanda e a competição internacional não é, digamos assim, predatória. Tá? Segundo, a estabilidade nessa capacidade de gerar emprego, tá, tem a ver também com o fato de que em todo esse movimento aí de desindustrialização, né, quer dizer, você nunca teve de maneira persistente a recuperação do investimento. Certo? Então, de um lado tem isso, né, quer dizer, é o que eu chamei no texto, tá, depois pode circular aí, de um crescimento muito extensivo da indústria. Tá, muito extensivo. Então, ele explica um pouco esse comportamento meio esquisito, né, quer dizer, uma indústria que gera muito emprego, perde competitividade internacional, tá certo? Tem dificuldade de competir com a China, mas ainda assim, quando você tem alguma demanda, tá certo? E condições minimamente favoráveis, em alguns casos tendo que empurrar, né, o custo do ajuste para o trabalhador, tá certo? Ela consegue minimamente se manter. Tá? Por quê? Porque esse padrão, digamos assim, de investimento muito baixo cria esse movimento de crescimento, né, que eu chamei de extensivo, tá certo? E aí volta um pouco, quer dizer, quais são as perspectivas? Quer dizer, como é que eu resolvo isso? Tá? Como é que eu consigo, ao mesmo tempo, recuperar a indústria, aumentar o investimento, né? Aumento o investimento
redireciono, digamos assim, né, quer dizer, a ideia de uma mudança estrutural em direção a setores dentro da própria indústria e articulado provavelmente com setores de serviços, né, mais qualificados, né, a possibilidade de você gerar emprego de melhor qualidade. Né. Não tem jeito se a gente não tiver alguma recuperação do investimento, e para isso, obviamente, né, e aí o Wallace pode falar um pouco mais, tá certo? Direcionado, tá, pela política. Tá, pela política. Tá? E por que eu acho que esse potencial de você, né, voltar a ter um papel mais predominante da indústria como elemento que pode gerar, né, mais emprego de melhor qualidade nessas condições, né, sem ter necessariamente essa necessidade, digamos assim, da estrutura industrial, ter que o tempo todo jogar o ajuste para o trabalhador, tá certo? Somente com o aumento da produtividade, que, por sua vez, passa pelo aumento do investimento industrial. Tá? E por que eu acho que tem sinais de mudanças muito interessantes para a gente, digamos assim, ficar atento mais para frente para ver justamente os limites e as potencialidades da própria política industrial e da própria geração de emprego. Porque é provável que a geografia da produção industrial que provocou aquela queda de preço internacional e aquela competição brutal, né, no cenário internacional da China com o Brasil e de outros países com o Brasil, tá certo? Provavelmente vai estar... Começou a dar sinais de mudança, tá? Lá em 2017, 2018, um primeiro sinal já, né, até depois da crise, tá? Mas que vai se acelerar, já vem se acelerando, né? Mas depois de ontem, com certeza, vai se acelerar ainda mais. Tá? Vou só encerrar aqui, ó, né, um pouco para mostrar algumas informações dentro desse contexto. Tá? Esse crescimento extensivo, ela revela a falta de investimento. Tá? A falta de investimento, por sua vez, tem a ver com esse cenário de competição muito acirrada. Tá? A ausência de aumento da produtividade, mudança estrutural. Tá? E a recuperação depende justamente de você ter condições de via política industrial, tá? Garantir que esse investimento promova, digamos assim, uma mudança estrutural, tá? Que garanta, né, maior geração de emprego e melhores salários, sem que o setor industrial precise, digamos assim, achatar o salário. Tá? Por que eu acho que o cenário internacional vem passando por mudanças significativas que vai significar, tá, resumindo muito meu argumento, tá? E é uma hipótese, tá certo? Vai significar, na verdade, preços industriais crescentes no mercado internacional. Tá? Não vai dar para ter, como foram nos últimos 20 anos, preços industriais cadentes. Tá? Para o Brasil, na minha avaliação, isso pode ser uma oportunidade. Tá? Bom, aqui, ó, só enfim, um conjunto de fatores que são mensurados ali, todo ano o Fórum Econômico Mundial tem lá um cenário de riscos sistêmicos, certo? Pandemia, crise financeira, disputas comerciais, eventos climáticos, eventos geofísicos, cyberataques, terrorismos, enfim. Tudo isso, já desde 2017, vinha afetando as chamadas cadeias globais de valores. Certo? Aquele movimento que tinha sido organizado para deslocar a produção para a China e concentrar toda a produção industrial lá, já vinha fazendo, né, tendo problemas desde esse momento aí, certo? Isso vai se refletir aonde? Nessa ideia de um aumento da incerteza na forma como você organiza, quer dizer, um momento de incerteza geral, mas na forma como você organiza a sua estrutura produtiva. Tá? Eu não posso mais, quer dizer, depender de apenas um único fornecedor. Tá? Ou de um conjunto de fornecedores que estão localizados ali em alguns países na Ásia, assumindo que esses países vão estar com tarifas quase zeradas ou tarifas muito baixas. Né? Eu tenho que ter redundância, certo? Eu tenho que garantir agora que a segurança do meu fornecimento, tá, seja mais efetiva, certo? Agora tudo isso tem um custo. Tá? Com essa bagunça das tarifas, né, isso aí vai aumentar ainda mais. Tá? Então é provável que a gente tenha um cenário, tá, onde a produção manufatureira nas várias cadeias, lógico que isso tem que ser analisado cadeia a cadeia, tá certo? Vai aumentar, né, e possivelmente aumentar de uma maneira significativa. Tá? Se eu adicionar a ideia de que o salário médio na China, tá, aquela economia que adicionou, certo, 40 milhões de trabalhadores, certo, num curto espaço de tempo na produção industrial global, certo, passando por um processo de forte crescimento dos salários. Tá? Algumas comparações internacionais mostram que a China já tem
tá? Salário mais alto que o Brasil. Certo? Aqui está a China, aqui está o Brasil. Né? Se eu somar esse processo, né? Crescimento do salário da China, né? Reorganização das cadeias produtivas globais, né? Aumento da necessidade de redundância, tudo isso vai criar um cenário nos próximos anos, por mais que a gente possa ter um repique, digamos assim, né, de pressão pelo mercado interno, né, porque a China, né, sendo barrada no mercado americano, provavelmente vai procurar desovar esse produto no mercado mundial de qualquer maneira, certo? Passado esse evento que pode ser mais conjuntural, é possível pensar, sim, num cenário onde o preço relativo da manufatura, tá, no futuro, global, seja mais elevado. Tá? E isso pode favorecer e dar maior potência, digamos assim, para as políticas industriais, obviamente que a depender da qualidade das políticas e da capacidade que a gente tiver de, digamos assim, sustentar essas políticas, né, e articular, né, as políticas com a política de sustentabilidade ambiental e social nos próximos anos. Né? Mas, enfim, acho que é isso. Tá? É a ideia de que a indústria continua sendo e pode ter, talvez, um papel no futuro importante para a geração de empregos mais estáveis, com maiores salários e, eventualmente, né, promovendo aí também uma mudança estrutural um pouco mais robusta ao longo do tempo. Tá? Posso estar sendo otimista, tá certo? Mas imagino que, de fato, essas mudanças que estão acontecendo no cenário internacional vai ser muito diferente do que foram os últimos anos para o cenário do custo da produção industrial. Tá? Não vai ser de queda, como foi, tá certo? E é provável que seja de aumento, tá? Tendencialmente. Tá certo? Para a gente isso pode ser interessante. Tá? É isso. Muito obrigado, Célio. Um pouco de otimismo depois dos debates de hoje de manhã é muito bem-vindo. Eu esqueci, na minha apresentação, de agradecer à Fundação Frederic Ebert, que obviamente está financiando esse evento. Né? Então, faço agora. Todo mundo fez, né, nas 3 outras sessões, mas é sempre bom lembrar. O Célio tocou em aspectos que são centrais, que apareceram já nos debates. Precisamos de reindustrialização, é possível crescimento econômico sustentado sem industrialização. A gente se lembra dos debates lá dos anos 60. Isso é bom. Celso Furtado, evidentemente, mas um grande pesquisador dessa casa, o João Manuel Cardoso de Mello, né, que tem um argumento sobre em que momento a economia brasileira conseguiu se tornar autossuficiente, né, e com a acumulação sendo movida por sua própria indústria. Ele tem um argumento marxista bastante sólido nessa direção. Né? Isso se perdeu, não é isso? E a questão é saber se precisamos disso e se precisamos, como fazer, subsídios, seleção de setores estratégicos, etc. Como construir uma indústria ambientalmente sustentável. É possível ainda termos emprego industrial decente, tendo em vista isso que você mostrou, né, do efeito da reforma trabalhista sobre a renda na indústria, né, Célio? Pode ser que a indústria não seja mais, né, o lugar que vai gerar empregos de qualidade, mas são questões que vão ficar por aí. Passa a palavra para o Marco Antônio, por favor. Se apresente, por favor. Esqueci de pedir ao Célio que eu fizesse. Bem. Boa tarde. Está dando para ouvir? Tá. Eu acho que eu vou ser responsável pelo pessimismo. Então, eu vou aproveitar para destoar em alguns graus aqui. Primeiro, como o Célio comentou, o título da mesa é macroeconomia, só colocaram só economista industrial aqui, então eu também não vou fugir do tema, não do tema da mesa, mas do tema dos meus colegas de pesquisa. E eu sei que o título ficou como, deixa eu ver aqui, emprego, né? Emprego para a transformação social, só que preparando a apresentação, a gente está num daqueles momentos que não dá para fingir que a conjuntura não está acontecendo. Né? Acho que os 2 dias para cá a gente foi meio que atropelado por um daqueles eventos tectônicos que acontecem na economia mundial, mas particularmente aqueles eventos que são responsabilidade do ato unilateral da grande potência econômica, e a gente sabe, por lições históricas, que quando eles já acontecem, eles provocam mudanças significativas na economia mundial. Então eu vou
eu vou manter o tema dentro da discussão sobre indústria, sobre transformações da indústria mundial, entendendo que a evolução dos métodos de produção, de certa forma, está fisicamente ligado com o progresso tecnológico, e o progresso tecnológico que ocorre dentro dos métodos de produção acabam transbordando e definindo as relações de trabalho muito para além da fábrica, vamos dizer assim. Acho que temos inúmeros exemplos de como isso acontece. Mas também vou fugir, eu acho que talvez, provavelmente já deve ter sido comentado nas mesas anteriores, da discussão sobre os impactos das novas tecnologias, sobretudo da convergência entre a automação, internet das coisas e os efeitos disruptivos disso sobre emprego, sobre condições de trabalho, etc. Seria talvez o que eu faria se não fosse justamente essa mudança de conjuntura. Quer dizer, ir por aí discutir um pouco de questões referentes às novas tecnologias, de como é que a gente pode repensar a questão, sobretudo, de políticas de emprego, pensando num viés mais microeconômico em relação às mudanças tecnológicas. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, na verdade, o pacote anunciado antes de ontem já, né, provavelmente vai ter implicações significativas na indústria, e a partir daí, isso, apesar de ser, vamos dizer assim, fatores conjunturais, vão moldar a estrutura como a indústria vai evoluir nos próximos anos, e como, de certa forma, a gente tem que pensar todos esses condicionantes vindos, vamos dizer assim, do progresso tecnológico, da mudança de paradigma, etc., em relação a essa nova conjuntura que se cria. Então, se a gente pensar a mudança do segundo para o terceiro paradigma tecnológico, a microeletrônica, etc., isso ocorreu ao lado também de uma conjuntura específica, que foi, de certa forma, a crise do Fordismo, a crise dos 70, e isso também moldou a forma como essa coisa se espalhou, como essa coisa foi difundida e como é que, no final das contas, se estruturou em termos de reorganização da indústria mundial. Então, estou puxando a conjuntura, na verdade, para a gente pensar que, tudo bem, todos os fatores de transformação, de evolução da indústria estavam acontecendo, estão acontecendo, mas agora ganharam novos contornos. A gente tem dimensões e a gente tem determinantes novos nesse processo que a gente precisa trazer para o debate, para a gente pensar, inclusive, em questões referentes a emprego. Talvez muito menos, como era a proposta inicial do meu tema da mesa, quer dizer, pensar no futuro de forma mais utópica, e agora pensar nas coisas mais com o pé no chão, dentro do possível e dentro da conjuntura que, pelo menos no meu entender, é bem braba no final das contas. Então, vamos passando por alguns assuntos conjunturais. Eu gostaria, para não me alongar muito, de forma didática, da gente focar em três, eu acho que grandes tópicos em relação às tendências conjunturais que se colocam e a forma como a gente pode pensar a evolução da indústria nisso, mas particularmente a forma como a gente pode pensar Brasil e o que sobrou da indústria brasileira dentro dessas questões. Por que eu digo isso? Porque, tudo bem, dos dias para cá, principalmente com essa movimentação dos Estados Unidos, surgiram muitas declarações na mídia, avaliações de analistas, etc., apontando para um universo de oportunidades que se abrem a partir dessa mudança dos preços relativos provocados pelo pacote de tarifas do governo Trump. Eu gosto de brincar que isso é meio efeito da forma como nós, economistas, acostumamos a pensar na base da estática comparativa. Mas o mundo não é estático, ele reage, é dinâmico. Então, assim, nenhuma dessas economias afetadas, nenhuma dessas empresas afetadas vão ficar ali parado vendo a curva de oferta ir para cima ou para baixo. Elas vão reagir em relação à sua perda de mercado, vão se antecipar a isso, vão promover mudanças, vão tentar ganhar terceiros mercados, vão proteger suas economias domésticas, e por aí vai. E é dessa forma, quer dizer, é dentro desse novo contexto que é importante a gente pensar nas mudanças mais estruturais da indústria que vem de acordo com o progresso tecnológico, etc., questões relativas ao meio ambiente, mas como isso vai ser moldado a partir de uma nova conjuntura que a gente pode chamar de neomercantilismo. A primeira, lá, voltando aos fatores que eu gostaria de apontar, de certa forma, provavelmente o começo da guerra comercial e a última pá de cal em cima do multilateralismo comercial. Como o Célio mostrou muito bem, o multilateralismo comercial ele é fruto e ele é organizado a partir da segunda metade da década de 90, muito calcado em cima da posição que os Estados Unidos tinham naquele momento. As empresas americanas transferindo
capacidade produtiva para boa parte para a Ásia, criando seu outsourcing, reduzindo os preços industriais, o fim da rivalidade com o bloco soviético, a afirmação dos Estados Unidos como uma grande potência, portanto, uma abertura da economia norte-americana, que era condizente com o movimento que as próprias empresas norte-americanas estavam fazendo, e é esse movimento, de certa forma, que politicamente a gente está vendo chegar no final. Já era uma série de instituições, como a OMC, etc., que já vinham muito bem das pernas, mas agora foi colocado uma pá de cal. O Trump anunciou o fim do financiamento dos Estados Unidos para a OMC, e agora, acho que depois do anúncio de 2 dias atrás, essa coisa provavelmente acabou. Que isso é uma das dimensões importantes, porque, ao meu ver, esse fim abrupto, entre aspas, também, né, do multilateralismo, ele cria uma sua contrapartida, que será o fortalecimento dos fóruns regionais e, sobretudo, da reorganização do comércio bilateral entre blocos. Provavelmente esse é um movimento que já vinha ganhando força, vai ganhar mais força ainda, né? Tanto fóruns relacionados, por exemplo, ao Sul Global, como o BRICS, etc., relacionados a novas buscas de sair do dólar ou acordos de comércio, como também, como a gente viu, o ilustrativo disso já foi a reunião entre Coreia, China e Japão para tratarem do acordo de livre comércio. Quer dizer, essa vai ser uma tendência de reestruturação dentro da reorganização do comércio bilateral com os Estados Unidos. Quer dizer, provavelmente esses fóruns ganharão força, provavelmente esse comércio intra-bloco ganhará força, já era uma tendência que já vinha acontecendo. Mas por que é importante isso? Porque o Brasil tem que se posicionar. A gente pode até comentar depois sobre o acordo com a União Europeia, não acho os melhores possíveis, mas alguma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que entender, e nesse mundo agora fragmentado, né, regional, talvez nascendo um novo tipo de regionalismo, recuperando um regionalismo lá mais antigo, a gente também tem que se posicionar regionalmente e entre blocos de países de forma mais enfática, porque isso vai ser provavelmente o tom da reorganização do comércio a partir do fim do multilateralismo. Segundo ponto importante está relacionado à emergência climática e às estratégias de adaptação e mitigação. Por que isso é importante? Bem, primeiro, porque isso vai reorganizar, eu não vou perder muito tempo nisso, mas isso vai reorganizar a produção mundial e a tecnologia mundial. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de tecnologias verdes, soluções tecnológicas para mitigação, adaptação, etc., que essas coisas são, bem, primeiro, tecnologia. Então, ou seja, estão dentro de questões relativas de como sempre tratamos as questões dentro de economia política relacionadas à tecnologia. Então, tudo bem, vai abrir uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de soluções e implementação de soluções novas? Vai. Mas qual é a questão? Isso também significa, né, em um ponto, que a gente vai ter que se colocar, se mobilizar, inclusive questões relacionadas à política científica e tecnológica, porque isso corre um sério risco da gente criar uma espécie de reorganização centro-periferia, só que verde. A gente explora a margem do Equador para vender petróleo e comprar um monte de tecnologia verde de baixa carbonização. Então, isso, como é tecnologia, vai gerar antigas tendências referente ao que é a dependência tecnológica. Ela vai se refazer, só que agora com tecnologias verdes, de mitigação, etc. Então, um outro ponto, é importante que a gente tenha que pensar que está tendo, para além das tecnologias referentes lá, tal da indústria 4.0, todo um reordenamento tecnológico referente a essas tecnologias verdes, que é um território de disputa, porque senão a gente cai em processo de dependência tecnológica, como sempre caímos. Então, esse é mais vamos dizer assim, uma das mega tendências de reestruturação da indústria. O que é importante a gente ficar de olho é que daqui a pouco a gente volta nesse ponto, mas que todas essas tendências, agora a gente tem que somar a questão conjuntural, quer dizer, todo o protecionismo e a guerra comercial que vai começar em torno dessas tendências que estão já em operação. E acho que a terceira grande tendência que o Célio colocou, o tensionamento geopolítico, o cenário de incerteza mundial, pelo menos da economia mundial. Isso tem implicações importantes também quando a gente vai pensar, vamos dizer assim, no universo de oportunidades que podem abrir para o Brasil. Primeiro, que as disputas tecnológicas vão se acirrar e vão se tornar mais fragmentadas do ponto de vista de agora como a concorrência entre blocos continentais, União Europeia, China
e Estados Unidos está mais aberto. Isso significa que isso vai gerar, para uma série de novas tecnologias, principalmente relacionadas a software, padrões tecnológicos muito fragmentados. Questões referentes ao padrão de segurança de rede, de algoritmo que a China vai usar, que talvez seja diferente dos Estados Unidos, por uma série de tecnologias, o que vai reforçar, talvez, do ponto de vista tecnológico, o comportamento da fragmentação em bloco, a partir do final do multilateralismo. Porque as bases tecnológicas, para algumas tecnologias novas, vão ter que ser compartilhadas regionalmente. E isso provavelmente vai reforçar certos acordos de cooperação a partir daí. Novamente, um cenário que o Brasil vai ter que se colocar para que lado, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, para que bloco ele vai ter que se ordenar e vai ter que se incluir ou se aproximar. A segunda questão importante é que a gente vai ver, a partir principalmente do que o governo Trump está bagunçando a geopolítica europeia, um reaquecimento significativo do complexo bélico, da indústria bélica. Ou seja, isso daí vai ser um novo setor que vai apresentar um grande crescimento, provavelmente na próxima década, com todas as questões relativas aos spillovers tecnológicos quando você investe no complexo bélico. Então, quando a gente está falando, por exemplo, a Alemanha vai reativar e vai investir bilhões no seu complexo industrial da defesa, significa não só que ela vai desenvolver toda uma competência de exportação nova de material bélico, mas também que ela vai criar uma série de spillovers tecnológicos a partir do desenvolvimento bélico criado a partir daí. E um terceiro elemento relacionado a esse terceiro tópico, e aí eu esqueci de um do segundo, mas que, de certa forma, está ligado, é que esse cenário internacional de guerra, turbulência, etc., é um cenário que cria uma conjuntura muito propensa a choques internacionais de preço. Choque em combustível, choque em certos estoques de alimentos, assim como isso também é uma contrapartida lá da questão da emergência climática. Né? Choques em preços de alimentos se tornarão cada vez mais frequentes. Por que esses dois elementos são importantes? Embora seja um cenário internacional, tem impacto na indústria, mas tem um impacto que é muito importante para a gente pensar quando a gente pensa do ponto de vista da estrutura ocupacional de emprego, que é o seguinte, a tendência, assim como o Célio comentou, de aumento de preços internacionais industriais, se soma a uma tendência cada vez mais frequente de choques de preços de alimento, ou seja, de deterioração recorrente do poder de compra da massa salarial. Então, isso é mais um cenário que a gente tem que colocar, para além dessas questões referentes à mudança da indústria, que a inflação passa a ser um fenômeno recorrente, não aquela inflação que tinha na América Latina, lá na década de 80, mas que pressões nos preços internacionais, tanto de manufaturados quanto do preço de alimentos, vai se tornar cada vez mais recorrente, e isso vai dar o tom nas disputas, por exemplo, relacionadas a capital e trabalho. Quer dizer, como é que vai ser essa recomposição, como vai se comportar os salários no setor produtivo, nos outros setores, a partir dessas pressões que são criadas por conta dessa conjuntura internacional que a gente está vivendo. Então, o que eu estou dizendo? Que com essa conjuntura, a gente, quando estava pensando em empregos para transformação social, etc., agora talvez a questão seja deslocada, quer dizer, a gente não está nem tanto pensando, beleza, como é que a gente vai requalificar a mão de obra, como é que a gente vai poder absorver nossas novas atividades, etc., mas como é que a gente vai se colocar relacionado a uma conjuntura industrial que vinha mudando muito, um cenário internacional que já estava extremamente turbulento, né, uma série de mudanças tecnológicas que remodelariam a indústria, e agora a gente joga um elemento novo a mais, que é a difusão do protecionismo e o aumento recorrente das tarifas, e provavelmente uma guerra comercial que a gente vai começar a ver. É óbvio que eu coloquei um monte de questões e eu, obviamente, não tenho resposta para isso tudo, mas vamos tentar entender um pouco como é que a gente pode se mover diante desse cenário que a gente traçou. Primeiro, lembrando que, a mudança tecnológica e a mudanças industriais já afetariam, segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, cerca de 40% das ocupações. Elas já teriam, de certa forma, elas serem repensadas ou requalificadas dentro disso. Tá. E agora a gente tem um processo, provavelmente, de guerra comercial,
de reorganização das cadeias globais de valor, de aumento das tarifas e, como eu disse no começo, dado que a economia é uma coisa dinâmica, a forma como essas empresas vão se posicionar e se colocar para isso. Primeira coisa que é interessante da gente pensar nesse cenário tanto nebuloso é a pouca capacidade de regular e a alta mobilidade que essas novas ocupações tecnológicas têm. A capacidade de sair rapidamente de um país para outro significa que também a guerra comercial e o próprio aumento de tarifas americano, na verdade, tem muito menos capacidade de trazer indústria para dentro dos Estados Unidos e muito mais capacidade de deslocar certas etapas do processo produtivo a partir da mudança dos preços relativos para outros mercados. Como eu já comentei, a possibilidade desse reordenamento de periferia a partir das tecnologias verdes, isso também o Brasil, de certa forma, tem que se colocar a isso. E a gente entender que mesmo quando a gente está pensando em termos de, indústria e o setor produtivo não vai ter como abarcar todos os trabalhadores, que é também um diagnóstico tipo que a gente vê, que a gente tem que, na verdade, tributar de um lado, distribuir e promover o aumento de empregos não industriais relacionados, por exemplo, à economia do cuidado, ou setores criativos, etc., como uma forma de desafogar esse aumento de produtividade que provavelmente as novas tecnologias terão na indústria. A gente tem que lembrar que os limites disso são a produção interna de riqueza e a capacidade redistributiva que a gente tem em termos de aumento do PIB. Porque assim, uma economia não cresce, também essas estratégias de redistribuição, justiça tributária e redistribuição, elas também não têm como ir muito além do que já está dado. O que é interessante, que eu estou tentando caminhar para a conclusão e botar uns temas aqui importantes para o debate, é que, nesse sentido, a gente retoma, no fundo, velhos temas do desenvolvimento econômico, sobretudo utilização de política científica, tecnológica, política comercial, a reabilitação de antigos instrumentos, né, e sair um pouco desse, vamos dizer, tanto desse diagnóstico mais, vamos dizer assim, redistributivo, quanto, obviamente, do diagnóstico de abertura econômica liberal, porque, bem, esse morreu antes de ontem, basicamente. Então, vamos lá, retomando esses velhos temas, para a gente pensar em termos de oportunidade, e dentro desse cenário que eu tentei traçar, a primeira coisa é o seguinte, tem novas oportunidades, a gente pode pensar nisso, mas, o Célio colocou, sem investimento, sem política científica e tecnológica de grosso calibre, sem investimento, por exemplo, em infraestrutura, sem política de inovação também incidente, e a gente tem muito pouca capacidade de se colocar diante disso. Por quê? Bem, porque quando começa a se deflagrar uma guerra comercial, como dizia na minha terra, ganha quem tem mais garrafas para vender. Ou seja, quem tiver mais instrumentos para enfrentar uma disputa de guerra comercial, vence. E se a gente pensar na Ásia e como a Ásia vai reagir a isso, bem, primeiro, eles têm boa parte dos países lá tem uma arma muito, muito importante para enfrentar isso, que é a política cambial. Capacidade de desvalorizar suas moedas frente ao dólar e recuperar a concorrência a partir disso. 2. Cinturão de empresas estatais, que boa parte dessas economias asiáticas tem. O Wallace pode falar pra caramba disso, que é um profundo conhecedor. Os instrumentos também são muito maiores nesse sentido do que os brasileiros. Se a gente pensar também em questão de aporte de bancos de desenvolvimento, capacidade de direcionar crédito, capacidade de subsídio cruzado, capacidade de promover atividades de dumping, capacidade de financiar direcionado atividades de exportadores, vamos lembrar que todo o processo de industrialização e de crescimento, desenvolvimento das economias asiáticas nas últimas décadas, foram miradas ao setor externo, foram criadas a partir de instrumentos de aumento da sua participação na exportação de manufaturados. Ou seja, do ponto de vista do aparelho de Estado, elas são moldadas para esse tipo de disputa comercial, são colocadas para isso. Então, tudo bem, assim, abrem oportunidade, mas não é só porque a oportunidade está ali que você vai chegar e pegar ela. Você tem que se preparar e você tem que ter instrumentos para se colocar. E no sentido do aumento do protecionismo e da utilização disseminada dessas políticas comerciais e desses instrumentos típicos de política comercial e política industrial, a gente está mal equipado, a gente ousa dizer que tem uma opinião pública um tanto avessa à utilização disso,
o debate econômico, isso é claro, mas na opinião pública, de modo geral, é um tanto complicado a gente trazer para o debate, né, a necessidade de ter que usar, né, esses instrumentos de forma mais enfática. Ao mesmo tempo, se abrem oportunidades, como eu falei, por exemplo, na questão da indústria de defesa, mas questão de saúde e fármacos também. Quer dizer, a possibilidade ainda de crescimento de antigos setores, isso volta a se colocar no cenário mundial, sobretudo para ocupar essa possibilidade de mercados que vão se abrindo, vão reduzindo a participação, por exemplo, no mercado americano. Mas, como eu comentei, isso tudo depende muito justamente da capacidade da gente mobilizar ações e ter os instrumentos certos para se colocar para essa disputa. Quer dizer, não é, as economias que eventualmente perderão o mercado na economia norte-americana, elas provavelmente reagirão de 3 formas. Ou acirrando a competição no próprio mercado americano, cortando custos, e aí, novamente, uma maior capacidade também, né, em termos de produtividade de custos do que a economia brasileira. Provavelmente defenderão sua própria economia e seus mercados domésticos como uma forma de mitigar a perda do mercado norte-americano. E o terceiro fator, disputarão terceiros mercados. Vão tentar entrar no mercado brasileiro, no mercado asiático, em outros mercados, como uma forma também de mitigar o impacto que o aumento tarifário dos Estados Unidos provocou. E aí, eu acho que são 2 pontos, já caminhando aí para o final, que são importantes. Primeiro, volta a ter muita importância o mercado doméstico, de países grandes, no caso do Brasil. A gente tem um ativão aí novamente, no meio de uma disputa comercial, ainda que a gente esteja muito mal equipado, que é a possibilidade de ter o mercado doméstico enquanto fator importante. Mas mais do que isso, a gente precisa, como eu disse, repensar esses instrumentos de política comercial, política industrial e a forma como a gente pensa os acordos bilaterais, de como é que a gente se insere nisso. Porque não cair nessa construção de acordos bilaterais, a gente corre o risco de cair num certo isolacionismo comercial no momento que o mundo vai se fechar em torno desses acordos. Se a gente não usar, né, instrumentos de política comercial, me desculpe, quando o mundo começar a disputar uma guerra comercial, principalmente as economias asiáticas usarão seus bancos de desenvolvimento, usarão suas instituições de apoio à exportação. Ou seja, a gente precisa voltar a falar no desenvolvimento do nosso sistema de fomento da atividade fabril de forma séria, porque a gente tem que se preparar justamente para isso. Olhar com, vamos dizer assim, um pouco mais de realismo o cenário, a conjuntura que está se criando, e não ficar olhando como estática comparativa, quer dizer, possibilidade de redução de preços relativos, e por conta disso a gente vai ocupar os mercados e está tudo bem. E a outra questão é a volta, também uma dessas grandes tendências que já vinha ocorrendo, que é a volta da política industrial. Já está fazendo, mas agora a coisa vai virar briga de cachorro grande. Essa aqui é a questão a partir, provavelmente, do que vai acontecer com o anúncio do Trump há 2 dias atrás. E é para esse cenário que a gente tem que se preparar, porque não é só porque há oportunidades que elas são facilmente colhidas. É isso, eu sei que talvez tenha fugido um pouco do tema sobre empregos para a transformação social, mas a questão é que é um pouquinho difícil sonhar para o futuro quando a gente está em tempos difíceis. Então, eu achei mais importante a gente pensar em termos de como a gente pode se posicionar e navegar nessa nova conjuntura para repensar questões de emprego e renda. Obrigado, Marco Antônio. Um pouco mais pessimista, mas vou deixar no ar para você, antes de passar a palavra para o Wallace. Eu acho que você está, talvez, confiando demais, né, de que isso que o Trump fez anteontem tem um horizonte largo, né, porque agora começam acho eu, né, as existências dentro da própria economia norte-americana. A parte grande, né, dos industriais norte-americanos vão perder muito quando, por exemplo, os mexicanos não puderem exportar as autopeças para a indústria automobilística dos Estados Unidos, que mesmo com a taxação de 25% sobre os produtos mexicanos, né, talvez não seja capaz de produzir
automóveis ao preço mexicano, com 25% de taxas, por exemplo, né? Isso vale para todos os setores norte-americanos que dependem muito de importação, né? A economia norte-americana se abriu muito e essa história e as cadeias de valor da indústria norte-americana se espalham pelo mundo inteiro. Esse mundo que está sendo taxado. E, sobretudo, a China, né? Então, as resistências internas vão ser imensas. Eu acho que isso aí, para botar grão de sal nessa coisa que você disse, acabou anteontem. O liberalismo acabou anteontem. Não sei, eu tenho cá minhas dúvidas. Vou deixar essa coisa para você pensar. Bem, enfim, vou passar a palavra para o Wallace, depois eu volto. Bom, primeiro, queria dar boa tarde a todos, queria agradecer ao Dari pelo convite, fiquei muito honrado com o convite, queria saudar aqui o Adalberto, o Marcos, o Célio, né? Estou aqui com pessoas à mesa pelas quais eu tenho uma admiração muito grande, né? O Célio, em particular, participou da minha qualificação, né, de tese de doutorado aqui na Unicamp, então foi uma pessoa que contribuiu muito, mas muito mesmo, para eu redirecionar minha pesquisa. Eu lembro que a qualificação foi praticamente a minha defesa. Foi ali que eu reorientei minha tese de doutorado e eu tive êxito em fazer pelo menos uma relativa boa tese de doutorado, né, sobre a Coreia do Sul. Então eu fico muito honrado. Eu vou fazer alguns comentários assim, né, do que o Célio, o Adalberto, o Marcos falaram. E aí naquela posição de um acadêmico, mas ao mesmo tempo de estar como secretário e ter todo o cuidado possível na sensibilidade do que eu falo. Então, só para quem não me conhece, eu sou professor de economia da Universidade Federal da Bahia, né? Eu fiz mestrado e doutorado aqui em desenvolvimento econômico, meu orientador foi o Pedro Paulo Zaluto, né? Depois passei um tempo em São Paulo, depois voltei para a Universidade Federal da Bahia como professor, tem um Ciro ali que trabalhou comigo como, né, eu fui professor dele. Depois fui embora para a Coreia, fiquei um tempo na Coreia como professor visitante na Seoul National University, trabalhando com professor aqui no Brasil, todo mundo conhece como Kyung Lee, mas na Coreia ninguém conhece assim, é Lee Gan, né? Então, se alguém falar Kyung Lee, ninguém vai fazer ideia de quem você está falando, né? Então, em coreano é Lee Gan, né? Então, é um professor especialista em inovação, com quem eu aprendi muito, muito mesmo, porque ele trabalha com tema de estratégia de catch-up tecnológico em países de industrialização tardia e resgata muito, muito o pensamento, de certa forma, cepalino, né? Coisa que nos falta muito hoje. E hoje eu estou como secretário de Indústria, né, no governo, trabalhando com vice-presidente no Ministério de Desenvolvimento Industrial e Inovação, no Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviço, sou secretário da Indústria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviço, e também sou secretário executivo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, do CNDI. Né? Então, eu vou pegar aqui alguns pontos da leitura que eu faço, até porque a gente, no governo, está com a política, né, a Nova Indústria Brasil, que foi lançada, o documento, né, o plano de ação em janeiro de 2024, mas a gente já vinha trabalhando aquela política no ano inteiro de 2023, com vários programas que foram construídos, e recentemente fez um aprimoramento, né, lançou e divulgou os aprimoramentos dessa política, numa perspectiva de missões, com a Mariana Mazzucato, e aí isso é importante, é uma política, né, a Paula está ali, ela pode falar bem isso, resultado de um diálogo muito grande com 20 ministérios, mais o BNDES, e 21 representantes da sociedade civil dentro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Essa questão dos instrumentos que o Marco está levantando é muito importante, porque esses 6 anos, eu estava conversando isso no almoço com o Adalberto, né, com o Dari, sobre como que esses 6 anos nós tivemos um processo de destruição de instrumentos de políticas públicas muito grande, e que inibe substancialmente a construção e implementação de políticas, em particular falando da política industrial. Né? Por exemplo, o presidente Lula teve ali a reconstrução do FNDCT, de não colocar ali no primário, né, sem cortes. Isso foi algo muito difícil. Hoje no Brasil a gente tem uma linha de crédito de 80 bilhões, que é operada pela FINEP e BNDES, a TR. Você pegando o spread mais a taxa de juros de 1,5% do spread, 1,6%, dá menos de 4%.
abaixo da taxa da inflação, ou seja, taxa de juros reais negativa, coisas muito difíceis de ser feito. Não é simples, dado o cenário e a conjuntura que foi encontrado, né? Então tem sido um processo de construção e implementação, mas também de muitos desafios. E aí eu vou pegar aqui alguns pontos, né, para poder abordar. Primeiro, assim, eu queria pegar os pontos que o Célio levantou sobre a desindustrialização. Um tema muito batido, né, muito discutido, e a Unicamp predominou sobre esse ponto, mas tem uma questão que ela é importante. A desindustrialização no Brasil, que todos falam, que foi precoce, foi acelerada, mas ela não destruiu plenamente as capacidades produtivas internas. Isso é importantíssimo. A gente manteve capacidades internas construídas. Esse é o princípio básico para você pensar em política industrial. Se você não tiver, esquece, não precisa nem você tentar construir, porque a construção de capacidades internas, ela demanda espaço temporal muito longo. Dificilmente hoje, dado o cenário internacional, você consegue construir se você não as tiver. Então, embora tenhamos tido um processo de desindustrialização, as capacidades internas de alguns setores, elas foram mantidas. E é por isso que eu acho que, nesse cenário, que a gente tem capacidades internas construídas em alguns setores, é identificar os ciclos, as rotas de ciclo tecnológico desses setores e as janelas de oportunidades que se constrói. Por exemplo, a Carlota Pérez debatia muito isso, né, que em cada revolução tecnológica você tem janelas de oportunidades. Mas essas janelas de oportunidade só podem ser aproveitadas quando você tem essas capacidades internas. Por isso que, por exemplo, você fazia acordo de licenças tecnológicas estrangeiras, se você não tiver capacidade internas construída, esquece. Você não vai internalizar a tecnologia. O caça-grip, os caças-grip, né? É um exemplo disso. Você só consegue internalizar essa tecnologia porque você tem uma base de capacidades internas construídas, de mão de obra qualificada, de CTs, de empresas com origem de propriedade do capital nacional que permite a internalização dessa tecnologia, que é o caso da Embraer, que é o caso de uma empresa que está paralisada, enfrentando um processo judicial de recuperação, a Vibras, né? Então, essas capacidades, é importante que elas sejam identificadas para a gente pensar que falar em um projeto de industrialização, de reindustrialização, ela é possível, ela não é um sonho distante para o caso do Brasil, né? E aí, nesse ponto, eu me coloco do lado do Célio, né, de otimista nessa perspectiva, mesmo enfrentando vários desafios e dificuldades, como um cenário macroeconômico muitas vezes não favorável, uma taxa de juros, uma segunda ou terceira maior taxa de juros reais alta do mundo, que não só impacta no investimento, mas também impacta na dinâmica da dívida pública. E aí eu não vou entrar na questão macroeconômica, não é muito minha área, mas é indubitável o impacto que ela tem, por exemplo, na dívida nominal, que pressiona muito no debate macroeconômico no Brasil para aumentar juros, para controlar a inflação, quando, na verdade, uma vertente desse debate tem que ser levada em consideração o discurso que o Ricardo sempre levanta, o Ricardo Carneiro, da rentabilidade dos ativos financeiros, né, em torno da discussão da política de juros no Brasil, não é uma questão só inflacionária. Então, esse era um ponto que eu queria levantar. O outro ponto, quando o Célio apresenta uma perda de complexidade tecnológica na nossa pauta exportadora, ela é reflexo, né, das estruturas produtivas internas. E aí, veja, por isso que eu acho que eu sempre defendo isso no governo, em todos os lugares que eu vou. O maior desafio do Brasil, em um projeto de reindustrialização, não é aumentar a participação da indústria como proporção do PIB. Eu acho que o primeiro passo, e é isso que a gente vem trabalhando, né? A NIB agora a gente trabalha com cadeias produtivas, são 21 cadeias produtivas vinculadas às 6 missões, é com a ideia de adensamento dessa cadeia produtiva, para a gente diminuir um pouco o grau de dependência externa no processo de internalização da produção. Porque hoje, pegue o PIB do ano passado. O PIB cresceu 3,4%, as importações cresceram 14,1%. Por quê? Importação de máquinas, equipamentos, de várias tecnologias, né, que é aquilo que o Furtado sempre trabalhou. Né? Por isso que a questão cambial ela é extremamente relevante. E aí passa também por uma questão de discutir a origem do processo inflacionário, que é uma questão cambial também. Então, eu acho que o maior desafio hoje, primeiro é adensar essas cadeias produtivas, fortalecer essas capacidades internas que nós temos construídas, mas que têm fragilidades. Cresceu, vai aumentar
as importações, de forma muito, muito alta. O que torna isso problemático, porque vem aí uma questão de pressão sobre as nossas contas externas, porque você reduz o superávit na balança comercial, sobrecarregando o déficit em transações correntes, pressionando, por exemplo, os juros, para equilibrar as nossas contas externas, que é algo que a gente não pode abandonar. Isso é cepalino, isso é estruturalista. Essa perspectiva a gente não pode abandonar. É um desafio muito grande. A política industrial, ela é, acima de tudo, uma política de soberania. Uma das reuniões que eu tive com a Katharina Tai, que era a secretária de Comércio dos Estados Unidos no governo Biden, ela falou uma coisa muito importante que eu sempre tive essa perspectiva, mas ouvir de uma representante do governo norte-americano era né, fundamental. Política comercial dos Estados Unidos faz parte da lógica da política industrial. Então, pensa, é o que o Trump está fazendo. O Trump está acirrando todas as questões tarifárias com o objetivo, no discurso dele, de fortalecer cadeias produtivas internas. E aí eu queria dizer que essa questão da complexidade e adensamento é um desafio muito grande. Identificar as capacidades internas construídas em setores específicos para fortalecer essa capacidade. Aí, após um passo de adensamento dessa cadeia produtiva, é a possibilidade de diversificação dessa cadeia produtiva, o que pode resultar no aumento da participação da indústria como proporção do PIB. Isso pode acontecer, e aí, veja, o caso da Coreia do Sul, o caso da China, eles trabalharam com a perspectiva de focar em setores com ciclo tecnológico de curto prazo, que abre janelas de oportunidades, porque as tecnologias são disruptivas, e a partir desse adensamento eles partiram para uma diversificação. A Coreia do Sul hoje é um país que busca muito investimento na base industrial de defesa e no complexo econômico industrial da saúde. Tanto é que na Covid, a Samsung e a LG foram que fabricaram as vacinas na Coreia. 2 empresas coreanas, que todos conhecem como de origem do eletroeletrônico, mas são empresas que operam tanto na base industrial de defesa e hoje estão operando no complexo econômico industrial da saúde e com muita força. Por quê? Tem capacidade interna construída que permite, a partir do seu adensamento, diversificar essa cadeia produtiva, realocando fatores de produção. Por isso que eu sempre falo, primeiro a gente tem que adensar essas cadeias produtivas. E aí o outro ponto é que quando a gente fala de cadeias globais de valor, o Brasil, a própria OCDE, em seus estudos, teve um período que eu fiquei me aprofundando, estudando cadeias globais de valor. Primeiro ponto, as cadeias globais de valor nunca foram globais. Elas foram intra-regionais. 69% do comércio na Europa é feito entre eles. 70% na Ásia, entre o ASEAN. 50% no NAFTA, feito entre eles, só na América do Sul, que eram 26%, por uma questão básica. Teve desindustrialização, poucos países, pegar só o Brasil e a Argentina, ainda a Argentina um pouquinho, que tiveram estruturas produtivas mantidas. E, portanto, dificultavam a internalização e a integração maior desse bloco. Então, o comércio ele sempre foi intrarregional e nunca foi global na sua essência. E mesmo sendo intrarregional, os países que mais incorporaram os ganhos do comércio internacional via as cadeias globais de valor foram os países asiáticos, por uma questão básica. E aí o Danny Roderick e o Kan Lee, eles reconhecem isso. Esses países, o Danny Roderick tem um estudo sobre isso e o Kan Lee também, quando eles pegaram a agenda do consenso de Washington, pós anos 90, eles só olharam até o ponto 5, a lógica macroeconômica. A parte microeconômica que tocava na política industrial, eles deram de costa para isso. Eles não incorporaram eles não abandonaram a política industrial de inovação. Teve algumas alterações, por exemplo, na origem de propriedade do capital, né, no percentual da origem de propriedade do capital, de participação, por exemplo, na economia coreana, teve. Mas a raiz e a essência do desenvolvimento continuou sendo o chaebol, ou chaebol. Na China, a mesma coisa. Né? Então, a lógica de política industrial dos países asiáticos, ou a inserção nas cadeias globais de valor, eles preservaram a política industrial e a política de caráter produtivo e de inovação. Nós abandonamos por completo e incorporamos uma agenda por completo disso. E isso fez com que, veja, quem fala não sou eu, para não dizer que é o secretário, que sou eu que estou falando. Quem é o próprio OCDE que reconhece isso. Os países asiáticos otimizar os ganhos do comércio via cadeias globais de valor, da fragmentação da cadeia produtiva, porque tiveram políticas industriais. E nós abandonamos isso. Acreditamos que a lógica do livre comércio ia resultar num ganho para todos.
comércio com ganho para todos, só quem acreditava nisso era o Smith e o Ricardo. A teoria da vantagem comparativa e absoluta, depois do modelo Rechtscholine. Mas o próprio List, no século XIX, já mostrava que isso não existe. Né? Tem uma questão que eu acho que é importante sobre os juros. A impressão que eu tenho é a impressão, e aí teria que ter estudos mais aprofundados, que a gente tem uma elasticidade maior ao impacto de uma política expansionista do que juros, em termos de promover crescimento econômico. A gente já teve momentos de taxa de juros muito baixa, com baixo crescimento econômico e efeito zero sobre o investimento produtivo. E tivemos crescimento econômico alto, mesmo com juros elevados, com uma política fiscal mais expansionista. Isso aí eu estou colocando assim, é óbvio que tem que ter estudos mais aprofundados para identificar de fato, mas eu acho que é algo que deve se questionar, né? A questão dos juros como grande desafio, mas avaliar a elasticidade do crescimento econômico, se ela é maior a uma questão de uma política com investimento público em infraestrutura, com políticas de incentivos, e, simultaneamente, com a questão dos juros. Ou se ambas, caminhando paralelamente, pode ter um impacto maior no crescimento econômico. O outro ponto, isso eu estou tocando aqui sempre em várias questões que o Célio levantou, e ainda vou entrar em algumas questões que o Marcos levantou, eu sempre digo isso, quando as pessoas me cobram resultado de política industrial, e a imprensa no Brasil adora fazer isso, foi feito o arcabouço fiscal, o programa de ajuste fiscal do governo lá, com o governo Michel Temer, não tinha meta, não tinha transparência, não teve resultado nenhum e ninguém nunca cobrou. Agora, quando a gente faz uma política industrial, é cobrança de meta, de transparência, de tudo. Absolutamente de tudo. O que eu quero dizer com isso é que ninguém pode cobrar resultado de política industrial no Brasil quando ela sofre interrupções em governos. Política industrial no Brasil não tem uma perspectiva de política de Estado. Então, por exemplo, você pegar o setor de semicondutores, que o prazo de maturação de investimento é de 20 a 25 anos de retorno. Aí você faz uma política industrial que em 10 anos você interrompe e você quer vir me cobrar resultado disso? Desculpa. Ou você tem políticas de governo que se transformam em política de Estado e tem continuidade para você cobrar resultado, ou não dá para você fazer um diálogo franco e aberto sobre isso. Vou pegar um exemplo. Pega a lei de informática e vamos discutir os resultados dela. 494 empresas habilitadas, com faturamento anual de 200 bilhões. 60% do que se produz hoje no Brasil é internalizado. Aí tem um coeficiente de importação, a gente pode discutir como melhorar, mas dizer que ela não tem efetividade, mais de 175 ICTs beneficiados pela lei de informática vinculada a empresas. A lei de informática é um case importante de fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, em particular, usando o Franco Malerba, o Sistema Setorial de Inovação. A gente pode discutir em regionalizar a política, de aprofundar a política, mas é uma política que tem resultados. É só pegar o relatório anual, né, que o MCTI tem que disponibilizar sobre os impactos da lei de informática, de investimento em P&D. 70% do emprego gerado nas empresas que se beneficiam da lei de informática são de doutores e mestres, com alta média salarial. Então, por exemplo, de lei de informática, quando alguém quer cobrar, eu fico tranquilo e muito à vontade para discutir resultados. Lei do bem, com alguns problemas que eu acho que ela tem, tanto é que está no Congresso, sendo discutido. O PADIS, que hoje virou o Programa Brasil Semicon, que tem resultados. O investimento, como proporção do faturamento dessas empresas, em P&D é de 7% a 8% no Brasil. O crescimento é extraordinário. E hoje nós temos no Brasil, é o único país na América Latina que tem um ecossistema em semicondutores no back-end, de encapsulamento e teste. 14, 12 empresas no Brasil hoje nós temos. Isso não existiria sem o PADIS, eu posso garantir a vocês. Posso garantir. Então eu acho que tem uma questão que deve ser discutida, é a perspectiva da política industrial no Brasil, embora tenha sido construída em um governo, ela tem um caráter de se transformar numa política de Estado. E aí, nesse terceiro mandato do governo do presidente Lula, eu poderia citar várias políticas que têm esse caráter. Política do combustível do futuro,
mercado regulado de carbono, a reforma tributária, que desonera investimento e exportação, que é uma vitória muito grande, talvez a maior para a indústria. A renovação da lei de informática, do programa Brasil Semicom, a lei de hidrogênio de baixo carbono, todos esses projetos de leis que foram construídos agora, nesse terceiro mandato, né, elas têm um caráter de institucionalidade de se transformar em política de Estado. Mais uma vez eu ouvi isso da Teresa Campelo, né? Mesmo que a gente consiga fazer isso, nada é garantido, porque isso pode ser alterado pelo Congresso. Veja a legislação trabalhista. A gente sempre, não, a gente tem que institucionalizar, tem que tornar lei, para se transformar numa política de Estado, mas dependendo da configuração do Congresso, pode ser alterado. Né? Pode ser alterado. E aí, por fim, tem uma questão, tocando estritamente o emprego, que eu acho que aí eu entro um pouco na questão do Marcos, e também, mais o que o Célio levantou, é que toda transformação ecológica, o debate que se fala assim, olha, vai aumentar estruturalmente a taxa de desemprego, vai gerar desemprego, eu tenho certa reticência a isso. Pegando um pensamento, uma lógica schumpeteriana, né, a destruição criadora. Eu gero desemprego, mas crio novos empregos. Qual a proporção? É o grande questionamento. A Coreia hoje, por exemplo, Coreia do Sul, é um dos países com maior nível de robotização no mundo. E a taxa de desemprego é 2,7%. Ela não aumenta. Na Covid, aumentou para 3,4% e caiu depois para 2,6%. Na própria Covid. Então, acho que tem várias questões que devem ser levantadas. E aí a própria OCDE tem um estudo que foi publicado recentemente e que já era um debate, que é o impacto que uma indústria de alta complexidade tecnológica ou com um adensamento muito alto pode gerar no setor de serviços. No Brasil, pelo um dado que eu vi da FGV, de cada 10 empregos gerados, 7 são empregos de baixa qualificação e que ganham até 2 salários mínimos. Isso está diretamente vinculado a uma estrutura produtiva com baixa intensidade tecnológica que demanda por um tipo de emprego com baixa qualificação, ou que nem demanda esse tipo de emprego. Se você pega os países ricos, é isso que nesse estudo da OCDE mostra, fala assim, olha, países que têm alta renda, eles empregam pessoas com alto nível de salário. E países de renda baixa, renda média, com empregos de baixa qualificação e baixa renda. Aí você vira a página e vai olhar onde é que esses empregos são gerados. É no setor de serviços. Não é na indústria. A indústria gera muito baixo número de emprego. Mas a questão básica você poderia concluir, então a indústria não é relevante para gerar emprego, pelo contrário, porque a indústria, densa tecnologicamente, demanda por tipo de emprego, um tipo de setor de serviço muito complexo, tecnologicamente falando, com mão de obras altamente qualificadas de alta renda. Então, a indústria tem esse efeito spillover. Quando você adensa tecnologicamente, é transformar também um setor de serviço. Eu acho que esse é um outro debate que tem que ser feito no Brasil. Pelo menos, para mim, pouco feito. Que é o impacto que a indústria tem, né, em outros setores, em particular no setor de serviços. Que é um pouco que o Marcos estava levantando aqui da questão do impacto da tecnologia. Por isso que eu tenho certas restrições em afirmar que a transformação tecnológica pode reduzir o número de emprego. Eu nunca tive essa certeza. Até eu estava falando com o Dari, tem um amigo nosso em comum, que é o Vitor Filgueiras, também a gente sempre discutia muito sobre isso, lia muitos textos, papers sobre esse tema. Uma questão básica agora, que o Marco levantou muito, que é sobre o que o Trump vem fazendo, as alterações tarifárias que ele vem fazendo. Eu acho que assim, desde 2008, eu até escrevi um paper sobre isso, era o comércio mundial pós-Covid, em que eu fiquei mapeando o que estava acontecendo no mundo desde 2008, e a própria OCDE publicou um estudo em 2021 sobre isso. Ela vai dizer assim, esse estudo da OCDE, o mundo passa por 3 grandes megas tendências. Primeira, é a indústria chamada 4.0, tecnologias disruptivas. Segundo, a transição ecológica, né, ou energética. E terceiro, essa questão da transformação geopolítica, com o mundo, todos os países se defendendo. E aí, veja, desde 2008, o mundo vem se fechando. O que o Trump está fazendo é um acirramento do processo, mas isso já vem acontecendo desde 2008, depois da crise de 2008. E a Covid acentua,
Tanto é que tem um estudo do Fundo Monetário Internacional, em 2016, o título dele é Neoliberalismo Oversold, em que eles reconhecem, o próprio Fundo Monetário Internacional, de que as políticas neoliberais foram um fracasso. Podem ler esse artigo, tem umas 8 páginas. Ela gerou maior instabilidade, maior desigualdade, queda de renda. E essa identificação veio logo depois com outro estudo do próprio Fundo Monetário Internacional mostrando que as ideias do consenso de Washington estavam em crise. E isso coincide com a Covid. Eu lembro que na Covid, o primeiro-ministro japonês, que foi assassinado recentemente, quando ele foi entrevistado, perguntado qual é o principal, até usa essa frase dele no artigo, qual a principal aprendizagem que você tira da crise da Covid? Ele diz que nós não podemos depender de produção de ninguém. Ele está falando especificamente da China. Estávamos importando até máscara. Qual que é o nosso papel agora? É reintegrar as cadeias produtivas. E aí internalizar essas cadeias produtivas. E logo depois eles fazem uma política de incentivos para que as empresas japonesas voltassem para o Japão. Isso lá em 2020, 2021. O que está acontecendo agora é um processo de acirramento muito grande. E um desses elementos que o Marcos levantou, da emergência climática, eu queria colocar isso, porque isso é importante que ele colocou. O Brasil, todo mundo, é senso comum isso, que o Brasil é um dos maiores países com potencial de aproveitar essa janela de oportunidade. Entretanto, com um risco muito grande de se transformar numa neocolonização verde. E vou dar um exemplo disso, hidrogênio de baixo carbono. Para você fazer o hidrogênio de baixo carbono, você tem que fazer a quebra da partícula do hidrogênio e do oxigênio com a máquina de eletrólise. O que mais agrega valor em todo esse processo é a quebra disso, com as máquinas de eletrólise. Se você pegar uma planta com investimento de 20 bilhões, eu estou falando de conhecimento concreto, tá? Não estou supondo, estou pegando um exemplo concreto que eu já vi. 17 bi é máquina de eletrólise, que vem da Alemanha ou da China. O que o Brasil vai fazer nisso? Vai ganhar o que com isso? Pegue data center. Instale um data center com 4 mil empregos e veja onde que esses 4 mil empregos serão gerados. Na construção civil. GPU, quase tudo importado. Qual o benefício para o país? Para além de contar com consumo energético. Aí vai dizer, não, mas ele vai gerar a própria energia. Vai investir no painel fotovoltaico, importando todo o painel da China? A matriz elétrica do Brasil hoje, 90%, limpa. Com um setor de painel fotovoltaico crescendo para 20% e ocupando espaço do eólica. Matou a indústria de eólica, meu caro. Uma indústria que é verticalizada, enquanto painel fotovoltaico é tudo importado. Então você vai dialogar a transição pela transição ou a transição pensando na verticalização e nas cadeias produtivas? Esse é um desafio. Esse é um desafio muito grande. Não sou contra painel fotovoltaico, não estou dizendo isso, tá? Extremamente importante. Mas o Brasil internaliza essa cadeia produtiva, você só tem 2 empresas hoje que montam painel. Não desenvolve a célula fotovoltaica aqui. Enquanto você tem uma cadeia produtiva de eólica completamente verticalizada, com aerogeradores de até 7,5 gigawatts. Então, você pensar estruturalmente uma política industrial, na transição, é pensar nos seus efeitos. Eu vou terminar, já que já acabou meu tempo. E, por fim, eu queria trazer aqui que esse acirramento, né, do comércio internacional, eu acho que ele ainda está muito imprevisto. Tem uma coisa que o Adalberto levantou que eu acho importante, que são os conflitos internos que isso pode gerar nos Estados Unidos, pressão inflacionária. Né? Quando o Trump, no seu primeiro mandato, adotou uma política de boicote à China para não ter acesso a chip, o setor de semicondutores caiu. E as empresas norte-americanas pressionaram pela flexibilização da medida, porque o principal mercado consumidor estava na China. Então, eu não sei em que medida, né, qual é o impacto que isso vai gerar nos conflitos internos. Agora, sobre o Brasil ter esses instrumentos, nos últimos 6 anos, nós perdemos muitos instrumentos. Muitos instrumentos, ou perdemos ou foram distorcidos, e isso está no processo de reconstrução. Eu vou citar um exemplo para acabar, tá, Adalberto? É rápido. Não sei se todos conhecem, eu falar o nome ex-tarifários. Ex-tarifário é um regime que nós temos,
em que você isenta do imposto de importação produtos que não têm similar nacional. Tá? É por isso que a tarifa efetiva do Brasil de comércio, anotem bem isso que eu vou falar agora, o Brasil não é uma economia fechada. E nunca foi. Isso não passa de um discurso ideológico. A tarifa efetiva hoje no Brasil de comércio é 5,2%. 5,2%. Se você pegar o comércio com os Estados Unidos, a nossa tarifa efetiva é 2,7%. Dos 10 principais produtos importados do Brasil, que vêm dos Estados Unidos, 8, tarifa 0% de importação. Então, quando o liberal de orelha de livro adora dizer que o Brasil é economia fechada, não se sustenta nem um segundo com dados empíricos do país. O Brasil não é uma economia fechada. Não é. Nós temos vários regimes especiais que oferecem incentivos à torta e à direito para a importação. Então, um deles é o ex-tarifário. Qual que é a base do ex-tarifário historicamente? Tem similar nacional, não tem redução do imposto de importação. Compra no mercado interno. A não ser que a empresa queira comprar, importa, se valer a pena, paga a tarifa de importação, importa, não tem problema nenhum. O governo anterior, de forma muito inteligente, não conseguiu destruir a política, acabar, mas conseguiu distorcer a política. Criou uma portaria 208, em que ela colocava ali, nessa portaria, 3 mecanismos: eficiência técnica, prazo e preço, para avaliar o ex-tarifário. Ou seja, você usava de todas as artimanhas que, mesmo tendo produção nacional, você zerava a tarifa de importação, quebrando com a indústria nacional. Esse é um instrumento. A gente foi lá, reconstruímos e retomamos a sua origem. Tem produção nacional, não tem ex-tarifário. Então, esse é um dos instrumentos. O próprio BNDES, que foi destruído por sua capacidade de fazer política industrial, tem sido retomado. E aí eu acho que o Aloysio Mercadante tem feito um trabalho de excelência no BNDES. Né? E vários outros instrumentos a gente tem retomado. Mas isso precisa de prazo. A gente só tem 2 anos. 2 anos que a gente está refazendo, reconstruindo. Né? E isso não é fácil. Isso demanda tempo. O que eu espero é que, né, isso, de fato, se transforme na política de Estado. Eu acho que esse é o grande desafio. Isso tem que ser discutido, né, quando a gente debate política industrial. Política industrial no Brasil nunca conseguiu ter continuidade para ninguém cobrar resultado, com exceção de algumas políticas de inovação que se constituírem enquanto política de Estado. Obrigado. Obrigado, Wallace. Eu lembro do artigo no Wall Street Journal, né, no começo da semana, dizendo que o Brasil seria pouco afetado pelas tarifas do Trump, porque o Brasil é uma economia fechada e que não depende de exportações para os Estados Unidos. Então, eles estavam tranquilos, né, sobre o que... Então, tinha uma perspectiva positiva para o Brasil. Eu acho que o Wallace toca em pontos importantíssimos. Eu queria levantar mais um ponto que não foi tocado aqui, senão talvez de maneira denotativa, que são os limites estruturais para o desenvolvimento, infraestruturais. A infraestrutura do Brasil. Você falou em cadeias produtivas, né, a possibilidade de adensamento disso, etc. Mas nós temos questões de energia, né, nós temos questões de transporte, né, de mercadorias interno, várias questões infraestruturais importantes. O tema seríssimo da água. O Brasil está se tornando um país com problemas com água, né, que é uma coisa impensável há 20, 30 anos atrás, e assim por diante. Né? São muitos limites que eu acho que talvez pudessem ser levados em conta nessa... E a outra coisa, né, também a partir do debate talvez mal informado, essa coisa que ficam batendo, que o dólar no Brasil está alto, o dólar no Brasil está alto, o dólar no Brasil está alto. Se a gente deflacionar o dólar de quando ele estava lá em 2009, estava 1,6, 1,7, né? A taxa de hoje, 5,6, é exatamente a mesma de 1,7 de 2009, exatamente a mesma. E lá, nós sabíamos que ele estava supervalorizado, o real estava supervalorizado. E agora está dizendo que o real está muito desvalorizado,
não é? Quando, na verdade, enfim, essa é uma choradeira de uma certa classe média. Tem várias coisas. Então, não é um câmbio de equilíbrio. O câmbio de equilíbrio seria acima de 7. Se você olhar lá em 2002, quando o Lula assumiu, que o dólar estava 2,2 reais, tá certo? Que seria alguma coisa como 7,80 hoje, tá certo? E dizia-se que estava muito valorizado lá atrás, né? Que o real estava muito valorizado lá atrás. Essa discussão tem que entrar em toda, acho eu, em toda a discussão sobre o tema da reindustrialização, se for o caso, né, da inserção do Brasil nos mercados internacionais. Mas vamos abrir para as pessoas. Sim. Tem um cafezinho lá, paramos 10 minutos antes, 10 minutos para tomar um café antes desse. Os dois para você? Rapidamente, um café vai e pô, não é aquelas festas da manhã.